Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. No seu horário que você vai assistir, aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. E você que está aí pronto, preparado para últimos momentos neste curso, né? Pare de fumar. Olha só, fumar é uma situação muito caótica. Por quê? O cigarro ele traz malefícios para a vida do ser humano. Como já foi falado nas aulas anteriores, já foi falado nos momentos anteriores, existem diversos tipos de doenças, como o câncer, que pode ser proporcionado pelo uso do cigarro, devido às substâncias que ele contém. Então, diante de todas as questões, de todos os malefícios, você está aqui porque você quer parar de fumar. Você adquiriu este curso porque você quer parar de fumar. Esse é um ponto muito positivo. Por quê? Isso faz com que você observe a si próprio como um ser humano. Você não nasceu fumando. Você não nasceu com um cigarro na boca. Quando você nasceu num universo ao qual você não pertencia até o presente momento. Mas a partir daquele momento que você começou a respirar o ar deste universo que estamos, deste planeta, você começou a ter uma experiência nova. E essas experiências foram proporcionando para você oportunidades de avanços e também de destruição. A parte destrutiva é a parte ao qual você começa a ter um hábito inadequado pelo seu corpo, inadequado pela sua mente, pela tua espiritualidade, inadequado para você, que é o uso do cigarro. Diante disso, eu, Rafael Silva, eu quero convidar você, a termos agora aqui uma visão mais avançada no termo de parar de fumar. Como já falei anteriormente, claro que nem todos os segredos são revelados assim, mas como já falei anteriormente, muitos dos espelhos que eu tive para parar de fumar, um deles foi o meu avô. E isso é muito benéfico, muito grandioso para mim, porque isso me proporciona uma opção de enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque às vezes nós precisamos sim de alguém que já passou pela situação e que conseguiu chegar do outro lado, ou até mesmo que estava tentando chegar do outro lado, e alguns pontos que a gente vai analisando e observando esses pontos, a gente vai vendo aonde deu certo e aonde não deu certo. Aquilo que vai funcionar para mim e aquilo que não vai funcionar para mim. E nisso ter novas iniciativas, ter novas atitudes, novos tipos de comportamento, uma mudança total. Para isso, eu vou ler aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 3, que eu gosto muito de sempre trazer esses ensinamentos de tratamento, a Bíblia, porque a Bíblia é o maior recurso que o ser humano tem. Se você não sabe ler, tudo bem, tranquilo, mas você vai ouvir. Se você não puder ouvir, eu não consigo te ajudar nesse ponto da questão da audição, porque eu não sei falar em Libras, tá bom? Mas fora isso, vamos lá. Capítulo 3, versículo 3, diz: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como eu estava falando, você não nasceu com um cigarro na boca. Você não nasceu fumando. Você nasceu de uma perspectiva de vida diferenciada, uma perspectiva de vida melhor, uma oportunidade maravilhosa de uma conduta diferenciada. Tudo isso é importante. Do seguinte ponto, você vai analisar todos os pontos da sua
cadeia, né, da tua existência. Você vai montar para você agora uma estratégia. Qual tipo de estratégia? Primeiramente, você quer parar de fumar. Vamos lá, vamos para os seguintes pontos. Você acorda pela manhã, você acende um cigarro. Logo cedo, pela manhã, muitas das vezes antes mesmo de levantar da cama, da rede, do sofá de onde você dorme. Você já pega um cigarro e acende. É um hábito que você tem de alguns anos, talvez, ou de alguns dias, talvez, depende, né, da tua vivência com o uso do cigarro. Se vamos supor que seja de alguns anos. Então, é um hábito que você tem que não é da noite para o dia que você vai mudá-lo, né? Amanhã você vai acordar decidido parar de fumar e você não vai fumar. Você pode até conseguir no dia de amanhã, mas tem o depois e o depois. Então, ou seja, cada dia é um dia de suma importância. Mas para o dia de amanhã, hoje você está assistindo, para o dia de amanhã, qual é o horário que você acorda? Automaticamente, todos os dias você tem um horário para acordar. Você tem o hábito de acordar 5 horas da manhã, um exemplo. 5 horas da manhã, você acorda. Antes de você deitar, no dia de hoje, você vai pegar o seu maço de cigarro, sua carteira de cigarro, né? Não sei como você chama na sua região. Você vai pegá-la e vai colocar num lugar mais distante que você puder. Você não vai colocar do lado da cabeceira da sua cama, da sua rede, de onde você dorme. Não, você não vai fazer isso porque você está mudando. Você agora está sendo uma pessoa inteligente. Seja inteligente, pare de fumar. Exatamente. Você está tendo essa aula agora. Essa aula é uma aula avançada que você vai parar de fumar com técnicas que você vai aplicar na sua vida e você vai ser uma pessoa mais saudável, vai ter um bem-estar melhor. E vai ter um hálito também, até melhor, porque o hálito da pessoa que fuma não é lá essas coisas. Mas, vamos lá. Você pega esse cigarro, nesse passo, você vai pegar o seu maço de cigarro, você vai colocar o lugar mais distante. Ok. Isso, nós estamos programando para o dia de amanhã, ao amanhecer. Vamos lá. Você vai pegá-lo e vai colocar no lugar mais distante. Você acordou 5 horas. Primeiros pensamentos que vão fluir são os de você adquirir o cigarro, inalar a fumaça, né, a partir do momento que você acendê-lo, inalar a fumaça e trazer para você aquela sensação de euforia, aquele momento, aquele êxtase, de você puxar a fumaça, segurar e soltar ela novamente, né? Então, ou seja, agora você vai fazer diferente. Exatamente, você vai fazer diferente. O cigarro não está mais do lado da sua cama. O cigarro está em uma outra localidade. Aquela euforia, aquela êxtase, aquela vontade de fumar, tá? Ela vai ser agora trabalhada para ser substituída. A vontade de fumar por algo saudável. Acordou, lembrou do cigarro, lembrou da fumaça, lembrou de inalá-la, de soltá-la, né? Que é fazer o trago, tragá-la e soltá-la. Beleza, agora você vai fazer diferente. Ao invés de você pegar o cigarro e acender, porque ele está longe, você vai respirar fundo, vai puxar o ar à sua volta. Sentir entrando pelos pulmões, tá? Fazendo devagar, soltando devagar também. Você vai conseguir se conectar com o seu corpo, órgão interno, tá? Sentindo ele posicionando, fazendo o seu trabalho. Só que agora ele vai estar fazendo um trabalho com algo que é filtrado, porque é algo da própria natureza, que é o próprio ar, não é um ar poluído como o do cigarro, é um ar puro. Você vai puxá-lo e fazê-lo.
Isso vai trabalhar em vários aspectos. Paciência, tá? Vai trabalhar na parte da paciência, que você vai aprender a ter um pouco mais de paciência, persistência, perseverança, uma nova visão, mente aberta. Você vai começar a trabalhar esses pontos. Você vai começar a modificar. Quando Jesus Cristo fala a Nicodemos, Nicodemos era um cara conhecedor da lei, ele tinha um conhecimento das Escrituras, ele tinha um autoconhecimento, portanto ele não tinha o conhecimento da entrada no reino dos céus. Então Jesus Cristo apresenta a ele o quê? Para ele poder entrar no reino dos céus? Um novo nascimento. Então, diante disso, para você parar de fumar, você precisa ter uma nova postura. Você precisa ter um novo eu. Renovar não significa você fazer uma mudança de um local para outro. Renovar significa você começar a mudar as suas atitudes, aquelas que te levavam à destruição, trocá-la, substituí-la para uma que não vai te destruir. Quando você inala esse ar e você vai soltando devagar, você vai conseguindo ter uma conexão com o seu eu e trabalhando as partes que são partes importantes, como a paciência, que é uma delas que eu falei. Meditação, você vai conseguir começar assim a meditar. E meditando, você vai conseguir ouvir os seus pensamentos de uma forma até mais plausível, no ponto ao qual você vai, além de ouvi-lo, você vai fazer uma mudança extraordinária na sua vida. Porque quando você ouve os seus pensamentos, porque é uma coisa, sabemos que o pensamento é algo que não dorme, ou seja, a tua mente ela funciona 24 horas por dia, ela não vai dormir. Então são vários de pensamentos todos os dias, todos os momentos. Mas só que você não pode impedi-los de surgi-los, mas você pode direcioná-los. Por exemplo, você pensa agora em água, vamos supor, pensa em água. Agora pensa na água suja. Agora pensa em terra. Agora pensa em carvão. Agora pensa em carro. Então, ou seja, quando você vai direcionando os seus pensamentos a partes, você vai conseguindo ter a direção de uma nova administração. E quem é que administra? Quem é que está administrando? É o seu eu. O seu eu ele é a peça principal da sua existência. Se você não tem uma gestão da sua emoção, se você não tem um administrador, vai ficar uma casa desordenada, vai ficar uma empresa desordenada. A sua empresa, a sua mente, o seu corpo, a sua pessoa, ela vai se tornar desgovernada, então vai ser uma terra de ninguém. Então todo tipo de destruição vai habitá-lo com facilidade, e isso é muito prejudicial para você. Então, ou seja, você pela manhã já fez a primeira parte, modificou, mas só que antes, no dia de hoje, você está fazendo uma parte importante, que é tomar uma atitude de pegar o seu cigarro e colocar numa outra localidade. Esse processo ele vai fazer com que você mude os horários. 5 horas da manhã você acendia seu primeiro cigarro, agora você vai fazer uma meditação. Então, ou seja, você trocou um ato, ou seja, um hábito inadequado, um hábito destrutivo, por um hábito novo, renovável. Ou seja, ao invés de você se intoxicar com cigarros, você vai começar a inalar e respirar e sentir o prazer de inalar esse ar, esse oxigênio, tá? Não destrutivo como o do cigarro, aquela fumaça destrutiva, cheia de, sabe lá quantas substâncias químicas, né? Quantos produtos químicos são colocados, que são borrifados nas plantas, da planta do fumo, e aí depois vem aquele todo processo, e aí a quantidade de contaminação, de destruição. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é ao instituto responsável, né, onde eles ali fazem pesquisa, fazem estudos referente à evolução do câncer, né? As pessoas que conseguiram superar,
vencer, ser curada do câncer e não chegar a morrer. Então, todo esse quesito, ou seja, essas questões do Inca, ele fez um balanceamento e diante disso há uma grande quantidade de pessoas que são mortas por ano devido o uso do cigarro. Então, ou seja, hoje você é uma pessoa que está aí, mas não faleceu, não teve um câncer e não queira ter. Eu não tive, graças a Deus, mas não queira ter. Pessoas que já tiveram, pessoas que estão tendo, pessoas que vão ter. Então, pessoas que, quando sentem o câncer, principalmente quando ele vem corroendo de dentro para fora, destruindo, é uma dor tremenda. Então, ou seja, não queira passar por isso. Seja uma pessoa responsável. Isso não significa que você nunca vai obter nenhum tipo de doença. Significa que você não está sendo causador desta doença, se acaso você for atingido. Por exemplo, o Covid. O Covid chegou, né, de uma forma destrutiva. Mas aí eu faço uma simples pergunta numa reflexão. Quem foi que foi lá e pegou o Covid? Quando os pesquisadores, os médicos, né, o pessoal lá todo lá desses estudos científicos, eles perceberam, através dos estudos, perceberam o que poderia evitar o câncer, ou o Covid. O uso de máscara, o gel. Então, quantidade de pessoas que andavam na rua com a sua máscara, passavam gel na mão, toda aquela proteção, não pegava o alimento de qualquer forma, ia no supermercado uma certa quantidade. Então todas essas pessoas, elas estavam pegando o Covid ou estavam se prevenindo de uma enfermidade que muitas pessoas faleceram devido a essa enfermidade. Muitas pessoas famosas que infelizmente foram, como o Lázaro, conhecido como o irmão Lázaro, o cantor gospel, que era vereador também. Então, seja a quantidade de pessoas que obtiveram o Covid. Mas aí pergunta, ele tomava todos os cuidados? Pelo que mostraram nas pesquisas, ele tomava todos os cuidados. Então, seja, era uma enfermidade que não tinha, por total controle, no seguinte ponto de que ele poderia evitar de todas as formas. Mas agora, no uso do cigarro, eu posso evitar um câncer devido ao uso do cigarro. Como eu faço isso? Primeiro ponto, já que eu me tornei um fumante, eu tenho que tentar buscar uma forma, uma maneira de parar de fumar. E nisso eu tenho que avaliar os pontos, porque se eu não parar para avaliar esses pontos como um horário que é de suma importância, mas eu nunca me importei com esse negócio de horário. Então começa a se preocupar, porque é um ponto importante. Quando eu demorei tempo para parar de fumar, eu fazia o seguinte, eu fumava nos horários que era para mim considerado sagrado. Pela manhã, ao acordar, meio-dia, depois do almoço, e 2 da tarde, que eram, entre aspas, sagrados. Mas do percorrer do dia, tinha os outros horários que eu também fumava. Mas esses horários eram os horários essenciais para mim, que eu tinha que fumar. Então, o que eu comecei a fazer? Quando eu acordava pela manhã, ao invés de eu acender algum cigarro, eu pegava a Bíblia ou um outro livro e ia ler. Exatamente. Aí eu comecei a modificar um hábito. A partir do momento que eu comecei a ter a leitura, eu comecei também a fazer essa inspiração, ou seja, de uma meditação, de respirar, ou seja, de inalar o oxigênio, de inalar o ar à minha volta e soltá-lo devagar. Eu estava fazendo quase o mesmo procedimento do uso do cigarro, só que de uma forma diferente. Ao invés de eu trazer para dentro de mim uma fumaça cheia de substâncias químicas, eu trazia uma, que é essa, que está à minha volta, que eu não vejo. Por mais que ela esteja com a poluição da poeira, de outras coisas,
Mas é uma questão que está na natureza, que não é de minha responsabilidade, ou seja, de minha autoria, está trazendo para dentro de mim como do cigarro. Existe uma grande diferença. Ah, mas o ar é poluído por causa das indústrias, por causa dos produtos químicos que são lançados nas lavouras, nisso, naquilo outro. Bom, esses daí não é uma parte, não é um ponto que você está colocando. O ponto é o que você está colocando. É aquilo lá, aquele cigarro que você acende, aquele pequeno que você acende, traz aquela fumaça para dentro de você, é uma escolha sua, é uma decisão sua. Agora, você está fazendo a modificação. Então, ou seja, pela manhã, eu fazia essa mudança. Eu ia, respirava esse ar, fazia essa mudança, colocava uma música para ouvir. Como sempre eu acendi o cigarro logo após o uso do café, aí eu comecei a parar com o café naquele horário, para trabalhar um hábito que me levava ao uso para um hábito que não me levava ao uso. E aí fui diminuindo nesse processo. Ao invés de eu tomar o café, eu bebia um pouco d'água. Ah, mas eu não posso trocar meu café. Eu nunca troquei o café. Todos os dias pela manhã eu tomo meu café. Só que eu fiz um processo ali de reeducação do meu cérebro para que, ao invés de ele colocar lá no topo, lá em cima, o uso do cigarro, logo após o café, eu precisava ter uma outra situação, precisava ter um outro algo. E era o quê? Para mim, no meu ser, na minha pessoa, era uma leitura. A leitura de um livro, pegar a Bíblia, ler alguns versículos, degustar de uma boa leitura. Ou então assistir uma série, um filme, algo que viesse me edificar, fazer com que eu me tornasse uma pessoa melhor para mim mesmo. Então, diante disso, eu comecei nesse processo. Até o ponto que eu comecei a fumar. Chegava a fumar 3, 4 cigarros por dia. De 20 cigarros, às vezes até 40 cigarros por dia, para chegar a 4 cigarros. Uma mudança de hábito. Então tudo isso eu fui analisando, observando ao longo dos anos, ao longo dos processos. Eu levei tempo, aproximadamente 4 anos, para me parar de fumar. Tá? Então, com um método que eu estou passando para você aqui, que é um método simples, que você pode fazer, até mesmo você poderia ter feito sem ter adquirido o curso. Mas já que adquiriu, então, ou seja, você agora, esse horário da manhã, fez uma mudança. Mas Rafael, eu sou obrigado a fazer isso? Não, você vai procurar algo que seja da sua escolha. Cada ser humano, preste atenção no detalhe, cada ser humano tem algo que gosta de fazer. Algo que você olha e não é destrutivo. Por exemplo, acordar pela manhã, entrar no banheiro, comer cocô que está lá dentro, no vaso, um exemplo. É destrutivo ou construtivo? Exatamente, é destrutivo. Agora você vai lá na geladeira. Abre a geladeira e pega lá um presunto, um queijo, um pão e come. Ele é construtivo, mas pode ser destrutivo dependendo de quantidades. Se você comer além daquilo que você pode. Então, ou seja, você vai trabalhar esse processo. Claro que eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para a parte do cigarro. Veja bem, você vai entrar nessas partes que você vai prestar atenção nessa substituição. Ao invés de você substituir o cigarro por uma outra substância química, eu não recomendo isso. Existem remédios, eu também não recomendo, mas existe, que grandes psiquiatras, médicos e tal, falam que tem seus efeitos. Então, eu nunca experimentei, então não posso dizer isso para você. Mas já que eles estão dizendo, ok. Se você não é nesse processo que você quer, é no processo que você
raiz igual a esse. Então veja bem, pela manhã essa mudança, mas antes, pela noite, você tem que fazer essa outra mudança. É o quê? Todos os dias você tem um hábito. Nesse teu hábito, você coloca o teu maço de cigarro ali do lado da sua cama. Então você coloca do lado da sua cama. Agora você vai modificá-lo. Você, ao invés de colocar do lado da sua cama, você vai colocar no lugar mais longe que você tiver dentro da sua casa. E longe do alcance de crianças, é claro. Então, ou seja, você coloca no lugar mais longe, mais distante, você deita, tá? E se você é casado e sua esposa não fuma, ela vai agradecer também. Juntamente ela com seus filhos também, se não fumam, porque vai ter um ar. E um outro ponto que você vai fazer e é importante. Você vai espalhar pela sua casa, por exemplo, frases como essas: seja inteligente, não fume. Quanto mais você trabalhar essas partes com você, se reeducando, colocando informações. Rafael, mas a minha casa, mesmo que seja temporário, coloque na sua casa. Proibido fumar, plaquinhas. Porque você vai começar a se disciplinar, a se reeducar. Que aí eu comecei a fazer isso. Os pontos. Uma das coisas que eu muito fazia, não fumar perto dos meus sobrinhos, dos meus 3 sobrinhos, filho da minha irmã, o Jarson, o Lucas e a Raila. Eu não fumava perto deles. Se eu acendesse um cigarro nesse exato momento e eles chegassem, eu apagava o cigarro. Era uma disciplina que eu tinha de não deixá-los ver eu fumando. Um dia, ocorreu o seguinte fato. Estava jogando dominó com meu pai acendeu um cigarro, que até o presente momento ele é fumante, mas está na luta também para parar de fumar. Inclusive ele vai assistir essa aula. E aí, eu estava lá jogando, meu pai acendeu o cigarro, eu também peguei um do cigarro dele e acendi. Eu acendi, na hora que eu dei a tragada, meu sobrinho apareceu. No que ele apareceu, eu peguei o cigarro para cá, segurei a fumaça dentro de mim, pisei em cima do cigarro, prendi, não recomendo fazer isso, prendi, fiquei ali sem respirar, com a fumaça presa dentro de mim. Meu pai, percebendo que eu já estava até ficando amarelo, meu pai tinha acabado de beber um café. Olha só a inteligência do homem. Tinha acabado de beber café. Mas o meu sobrinho estava lá. Então ele, pega o café lá pro vô. Quando o meu sobrinho saiu, eu botei a fumaça para fora. Ele não falou nada, meu pai não falou nada, mas ele percebeu que eu não iria deixar a fumaça sair diante dos olhos do meu sobrinho. Então comece a trabalhar isso também. Ah, mas o meu filho já sabe que eu fumo. Ótimo, ele já sabe, mas ele não precisa ficar vendo. Ele não precisa ver. Ele não precisa continuar vendo. Então você vai modificar essa disciplina. Você agora vai parar de fumar na frente do seu filho, da sua esposa, que não é fumante. Se ela for fumante, entre num acordo com ela para que ambos os dois venham parar de fumar, tá? Um na frente dos filhos, principalmente. E aí vocês começam a ter um hábito. Local da casa, um exemplo, vamos supor sala. Tem a sala de estar, vamos supor que tem a sala de estar. Tem a sala de estar? Vamos colocar uma plaquinha. Mas é temporário, coloque em um quadro pequeno, coloque lá. Proibido fumar neste local. Seja inteligente, pare de fumar. Outra, eu coloquei aqui esse desenho aqui, que eu mesmo fiz à mão. Achei na internet e desenhei à mão. É um cigarro ali com um espumante, porque você está escravizando os teus pulmões. Você recebe 2 pulmões. Aí você, todos os dias fumando. O que você não está fazendo com os seus pulmões? Você está colocando ele como escravo, destruindo ele. Então, ou seja, coloque frases, desenhos como esse, para que você olhe e fale assim, poxa, eu não quero que meu pulmão se destrua. Então você vai começar a ter um pensamento positivo, você vai começar a fazer uma reeducação mental. Aquilo que você não queria enxergar, aqueles pontos que você não queria trabalhar, que você não queria observar, você vai ter uma modificação. Rafael, eu só tenho 2 cômodos na minha casa e tem uma área, e lá na área que eu só fumo na área. Ótimo. Agora você vai lá na sua área e coloca uma plaquinha, pare de fumar.
E outra, proibido fumar neste lugar. Aos poucos, você vai começando a ter uma disciplina. Por exemplo, você acendeu o cigarro, apague e saia de lá. Ou então só saia de lá. Porque aí você vai começar a ter uma postura diferente. Você vai começar a ter um hábito diferente. Eu, quando estava na parada de ônibus, por eu não fumar na frente do meu sobrinho, eu não fumava na frente de outras pessoas na parada de ônibus. A não ser se eu estivesse alcoolizado. Fora isso, eu não fazia. Eu não fumava. Porque as pessoas que estavam lá não eram obrigadas a inalar aquela fumaça que eu estava colocando para me destruir. Então eu já estava tendo uma disciplina diferenciada, uma disciplina nova. Porque tem muitas pessoas que fumam, são fumantes. Não importa quem esteja próximo, às vezes estão com a criança no colo, tem um balançando e tal, e o cigarro. Aí vira o rosto. Como se a criança não fosse sentir, cheirar e respirar aquela fumaça. É um hábito destrutivo, então, ou seja, modificá-lo. Você parando de fumar perto das pessoas que você ama, você vai começar a enxergar as outras pessoas de uma forma diferente. Você vai começar a enxergar aquelas pessoas que elas também não precisam inalar a tua fumaça. Ocorreu um certo dia que nós estávamos trabalhando numa clínica. Recentemente fui fazer um trabalho lá, terapêutico. E aí o proprietário é fumante. E aí, de repente, quando nós estávamos voltando, ele, na parada de ônibus, as pessoas estavam lá, né, esperando o ônibus, um monte de mãe de família, pai de família, adolescentes, jovens, tinha um pessoal, bastante pessoas, tinha mais ou menos mais de 15 pessoas, tinha essa faixa etária. Ele pegou o cigarro, tirou do maço, acendeu, fumando ali. E as pessoas à volta, e muitas pessoas se incomodando, pessoas que não eram fumantes, pessoas que não fumavam, estavam se incomodando, pessoas que se retiraram de perto do local de onde ele estava, porque estava incomodando. Ou seja, quando você começa a ter essa disciplina, você começa a respeitar o seu próximo. Quando Jesus Cristo disse, amai o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, aquilo está incomodando ele. Ele não é obrigado, ou ela não é obrigada, então você se retira. Você para. Aí você começa a ter uma nova conduta. Aí você vai prestar atenção que você vai reduzir o espaço de tempo que você fica, que você está ali fumando. Por exemplo, você não vai reduzir o espaço de tempo que você fumava bastante, né? Você fumava com curto prazo. Agora você vai reduzir. Reduzir em que sentido? Reduzir a quantidade de cigarro. Você vai reduzir a quantidade de espaço que você introduz a fumaça para dentro do seu coração, ou para dentro do seu organismo, para dentro. Você vai reduzir os danos. Você vai começar a ter um hábito novo. Aí, aos finais de semana, que você não está trabalhando, que você está de folga, vai fazer uma caminhada, mesmo que seja breve, mesmo que seja de uma esquina a outra. Mas a minha esquina daqui não dá 50 metros. Não tem problema, dá uma caminhada, vai lá, dá uma volta e tal. Começa a praticar um esporte. Começa a ter um hábito de praticar esporte. Porque isso vai trazendo para você uma saúde melhor. Nós vivemos em média, 75 anos. Imagina você, se você tem 50 anos. Você ainda tem mais o quê? Você tem 25 anos pela frente. Vamos supor. Aí você reduz ele no uso do cigarro. Quebra ele no meio. Vai dar 12,5. Para que isso? Mas eu não estou com pressa e também não, se eu morrer hoje... Não, chega dessa onda. Então, reduza ali os momentos que você fuma. Pare de fumar em locais. Aí você começa a trabalhar nesse ponto. O outro ponto. Ou seja, primeiro você vai fazer o quê? Você à noite vai mudar o local que o teu cigarro fica. Esse é o primeiro ponto. Você vai mudar o local que o teu cigarro fica. Antes ele ficava o mais próximo possível. Agora ele vai ficar o mais distante possível. Segundo, acordou,
procure fazer algo diferente. Ou seja, quando você amanhece pela manhã, que é o melhor horário. Eu sempre lembro quando o professor falava para mim que o melhor horário para estudar, memorizar uma prova era pela manhã. Porque quando você lia, você está de mente aberta, bem limpa, bem purificada. Então, ou seja, as primeiras coisas que você vai ouvir durante o dia é os seus próprios pensamentos. Então, na leitura, você vai ouvindo, então você consegue memorizar uma facilidade maior. Então, todas as vezes que eu queria tirar uma nota boa na prova, eu acordava cedo pela manhã e já pegava ali e começava na leitura. E nisso, eu tirava uma nota sempre boa, exceto quando era matemática. Nunca fui muito bom em matemática. Então é o seguinte, você está fazendo uma nova mudança. Agora pela manhã, ao invés de você colocar o teu primeiro pensamento no cigarro, você vai trabalhar contra o cigarro. E nisso você vai ver as mudanças. E vai passando os dias, quando passar os dias, você vai ver que você já não vai sentir tanta vontade como antes de fumar. Você não vai sentir tanto desejo do cigarro. Por quê? Porque o desejo, ele é tão nessa parte do cigarro, ele é tão assim. Quanto mais você alimenta o seu desejo, mais força ele ganha. Agora, quanto menos você dá ibope para ele, menos força ele tem. Então, todas as vezes que você vê o desejo de você fumar, e você vai deixando de lado, não, agora não, depois eu fumo. Você vai trabalhando isso, você vai ver dentro de você como vai ser tão benéfico, tão especial, tão importante essa mudança. Então, ou seja, à noite você muda o local, mudou o local. Amanhã, pela manhã, ou seja, amanheceu, você mudou a forma de pensar e de agir. Ao longo do dia, você vai ver que você vai ter uma facilidade maior, ainda tendo a ajuda de informativos. É a mesma coisa, você vai andar na rua. Você pega um carro, você entra no carro, você fez a autoescola, você fez ali todos os procedimentos de aprendizado, tudo de bacana. Você tirou sua carteira, você é um motorista. Agora o que você vai encontrar nas ruas? Os informativos. Se você pegar uma curva, na qual uns 400 metros antes ou uns 50 metros antes, não tem um informativo. Curva, tantos metros. Reduz a velocidade, tantos quilômetros. Nada disso. Se você seguir como se estivesse seguindo uma reta. Você está ali numa estrada praticamente, entre aspas, deserta. Você está ali numa estrada e você está em alta velocidade. Uma velocidade acima do que é pedido, mas porque não tem nenhum informativo, nada disso, você não conhece a estrada e você está seguindo. Qual é a probabilidade de você conseguir conter o seu veículo e fazer a curva dando certo? É muito, ou seja, é pequena demais. Existe uma probabilidade? Talvez sim, não sou especialista nessa área, mas vamos supor que não tenha. Então, ou seja, você está correndo um grande risco. Mas por quê? Porque não tem nenhum informativo. A culpa é do... Se não tem informativo, a culpa é de quem? Tem que ter um informativo. E esse informativo, ele faz com que, quando você lê aquela placa, tá ali, reduz a velocidade 50 km por hora. Um exemplo. Você vai reduzir a velocidade 50 km por hora. Se você passou daquilo, se você sofreu um acidente, a culpa é de quem? É sua, porque você não respeitou. Então, quando você coloca uma placa dentro da sua casa dizendo proibido fumar, você está colocando um informativo. Um informativo que é para você parar de fumar dentro da sua casa, porque você vai ter menos espaços, menos local para você fumar. E você tendo menos local para você fumar, menos você vai acender um cigarro. Você vai acender um cigarro uma vez ou outra, porque você não vai ficar com a coragem toda de ir a uma certa localidade. Você não vai ficar com uma disponibilidade imensa de você ir lá e pegar seu cigarro que está lá na outra localidade. Não é mais de 10 metros, um exemplo, mais de 10 metros.
todo o tempo, toda vez que você quiser acender um cigarro, para você ir lá. Então, ou seja, você vai reduzir esse espaço. E quando você reduzir esse espaço, que é o momento que você vai ver que você está fumando ali, está acendendo o seu cigarro. Aí você vai voltar para sua localidade, 10 metros, um exemplo. Aí você vai ter mais tempo lá fazendo o que você foi fazer. Um exemplo, foi trabalhar. Um exemplo, você está dentro do escritório. Então você vai ficar mais tempo dentro do escritório do que fumando. Agora, se você fuma dentro do seu próprio escritório, seu próprio espaço, próprio local de trabalho, mais cigarro você vai acender. Mais cigarro você vai acender. Se você todo o tempo está com um maço de cigarro no seu bolso, você vai estar ali fumando mais tempo. Fala, mas eu fumo pouco. Mas esse pouco é muito. Não importa se você fuma 2 cigarros por dia, é muito. Esse pouco é muito. Então, ou seja, a meta é parar de fumar. Seja inteligente, pare de fumar. Seja inteligente, não fume. Então, espalhou pela sua casa, parou de fumar, conseguiu, né, se disciplinou, tomou uma nova conduta de vida. Porque o doutor e psiquiatra Augusto Cury, ele fala uma coisa muito interessante. Tem um livro escrito sobre isso. Sonhos, né, sem disciplina torna pessoas frustradas. Ou seja, as pessoas se frustram. Agora, sonho com disciplina torna pessoas bem-sucedidas naquilo que elas almejam fazer, almejam alcançar. Então, a disciplina, teu sonho é parar de fumar, então tenha disciplina. Qual é a tua disciplina? É começar a fazer essas mudanças. Se você não fizer essas mudanças esperando que você vai parar, mero engano. Perdoa-me, mas é mero engano. Você tem que fazer a mudança. Ana era uma mulher amada pelo seu esposo. Ela não tinha filhos e não podia ter filhos, mesmo sendo amada pelo seu esposo. Agora, a outra mulher, que era esposa do seu também marido, que naquela época podia, né? Hoje já está mais liberal também, mas dentro do quesito dos ensinamentos de Deus, naquela época era permitido. Bom, a outra mulher, ela tinha filhos. Só que ela não era amada como Ana. E ainda ela zombava, ela tinha Ana como rival. E ela zombava de Ana. E Ana estava sofrendo com isso. Ela estava passando por uma dificuldade. Imagina quando você vai dormir. Você que já fuma mais de 20 anos, com certeza você ronca à noite. Porque sua respiração já não é como era antes. Imagina você dormindo do lado da pessoa que você ama. Você ama ela, mas você ronca. E ronca alto. Igual aqueles caminhão. Você não escuta, igual aqueles animais. Você não escuta, mas a pessoa que está lá do lado escuta. E aí? O que fazer? Quando você parar de fumar, isso vai acabar? Isso aí você vai ter que procurar o médico para te informar tudo isso direitinho. Claro. Essas partes entram na parte medicinal, tá? Nós estamos aqui a parte que é de estratégias para pararmos de fumar. Então veja bem, quando você, né, se propõe a mudar esse hábito, quando Ana se propôs a ter uma mudança de não aceitar mais ela não ser mãe, de ela não ter filho, então ela foi até Deus. Ela falou para Deus a sua angústia, a sua agonia e queria ser mãe. Portanto, ela até mesmo fez um propósito com Deus. Qual foi o propósito? O propósito de que se Deus abrisse sua madre e desse-lhe filho, ela entregaria a Deus. E assim aconteceu. Mas Ana, ela saiu da sua zona destrutiva para a zona que ela buscava ser confortável. Então, mesmo que ela tenha orado a Deus, tenha feito uma aliança com Deus, ela não se deitou, ficou esperando. Ela fez o quê? Deu os passos seguintes, se relacionou sexualmente com seu esposo, confiou em Deus, acreditou e foi fazendo as mudanças, foi direcionando os seus hábitos em mudança para se tornar uma mãe. E quando ela se tornou mãe, a primeira coisa que ela fez
né, de atitude mostrando a mudança dela, foi entregar o seu filho a Deus. Então, ou seja, não adianta você só falar que quer parar de fumar se você não der os passos seguintes. Não adianta você comprar cursos e cursos, comprar remédios e remédios, e isso e aquilo outro. Não é uma questão de você simplesmente sentar e esperar que vai acabar. Não, você tem que dar os passos seguintes, você tem que correr atrás daquilo que você quer, você tem que ter disciplina, você quer parar de fumar. Não importa quantas vezes você errar, o mais importante é as vezes que você está tentando acertar. E isso é muito importante. Então, quando você começar a ver dentro da sua casa os informativos, proibido fumar neste lugar, seja inteligente, coloque palavras motivacionais também, não é só colocar as coisas ruins, não. Coloque palavras, por exemplo, uma frase assim, tipo, seja bem-vindo a este lar, você é uma pessoa maravilhosa e eu sei que você vai conseguir parar de fumar. Nossa! Ei, obrigado por existir e obrigado por decidir parar de fumar. Frases assim, você vai colocando, você vai se motivando, você vai reforçando a sua autoestima e você vai começar a ter uma nova visão. Aí entra naquilo que se aplica o que Jesus Cristo falou a Nicodemos. Não adianta simplesmente ter conhecimento, tem que ter novas atitudes. Não adianta ele ter o conhecimento das escrituras como ele tinha. Ele tinha que ter mudanças, ele tinha que fazer coisas diferentes daquilo que ele fazia. Um exemplo, uma delas. Ele foi procurar Jesus Cristo à noite, no escondido. Por quê? Qual é o problema de ele ter procurado Jesus no meio da multidão que o cercava? Então são coisas que nós queremos, mas nós não queremos sair da nossa zona destrutiva, que não é nossa, mas a gente está lá. E aí a gente começa a adquiri-la como se fosse nossa, como se fosse a nossa zona destrutiva. Ei, eu sempre falo isso. Existe uma grande diferença. Zona destrutiva e zona confortável. A zona de conforto, muitas pessoas tratam como zona de conforto, até mesmo profissionais da área, que a zona de conforto é aquela zona que a pessoa fica e fica se destruindo. Eu não considero desse ponto, eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo diferente. Eu vou deitar numa cama. Se ela não é confortável, o colchão é duro a beça, machuca a beça, e eu deitar naquele colchão, eu não vou querer deitar ali. Então ali para mim é uma zona destrutiva. Se eu deitar num colchão, ele é confortável, ele é bom, ele me proporciona um descanso do meu corpo físico melhor, é uma zona confortável, então eu quero deitar sempre nele. Então existe uma diferença. A zona destrutiva é aquilo que me machuca, aquilo que me destrói, aquilo que acaba comigo. Então eu, na zona confortável, é onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto confortável. Então moldar esses comportamentos é importante. Então você já tem um passo muito importante. À noite, busque colocar o seu maço de cigarro no lugar mais distante. Pela manhã, procure se alimentar de algo construtivo, algo bom, confortável. Ah, mas eu gosto de assistir um jornal pela manhã para me informar. Jornal que só traz notícias destrutivas, notícias de morte, de brigas eleitorais, essas coisas todas. Não, por favor, pegue um vídeo motivacional. Vou te citar alguns: Nando Pinheiro, Mário Sérgio Cortella, Augusto Cury, Pastor Silas Malafaia. Não concordo com muitas das suas doutrinas, mas também Marco Feliciano, diversos outros motivacionais. Vai lá, assista pela manhã, ouça pela manhã. Tem Camila, perdão aqui, me deu um branco agora. Mas tem várias outras pessoas. Então, ou seja, todas essas pessoas, pela manhã, acordou, pega ali, vai um motivacional. Se motivar, se encher de coisas boas. E aí, durante o dia, você vai andar na sua casa, você vai ver os informativos, e você vai pegar o seu cigarro, aí você vai botar no seu bolso, aí você vai começar a ter novas atitudes. Logo depois, você fazendo tudo isso, você já não vai ter mais nem cigarro dentro da sua casa. Muito menos ser fumante.
Você não vai ter isso. Então, esses pontos positivos são importantes, são benéficos, maravilhosos. Então, olha só, não esqueça disso. Neste curso, pare de fumar, seja inteligente, não fume, ou seja inteligente, pare de fumar. Veja bem, você é fumante. Quem é a pessoa mais importante para você? Se você falar que é seu filho, que é fulano, ciclano, beltrano, eu discordo. Porque se você não se ama, se você não se cuida, se você não se protege, não se guarda, como é que você vai conseguir fazer com as outras pessoas que são livres? Uma hora você tem, entre aspas, o controle por elas, de você falar, não vai sair hoje, ela não sair, mas uma hora você vai dizer, não sai, ela vai sair, porque ela já tem a sua liberdade. Ou seja, é uma pessoa livre. Agora você, se amando, se cuidando, você vai olhar para o seu filho, que está sendo adolescente, e está querendo usar um tipo de substância química, ele vai olhar para você e vai ver que você venceu o uso do cigarro. E vai falar, epa, peraí, não, meu pai venceu. Meu pai conseguiu, então eu não vou entrar nessa não. E quando você começar a conversar com a sua esposa, né, ou com seu esposo, a pessoa que você está com ela, a pessoa que você ama, que está dentro da sua casa, seu filho, ó, eu quero que vocês me ajudem. A partir de hoje eu quero parar de fumar. Tá difícil demais para mim, é muito complicado, mas eu preciso da ajuda de vocês. Em oração, nós vamos apresentar a Deus, pedir a Ele que Ele venha nos libertar, me libertar do vício do cigarro. E também, todas as vezes que eu acender o cigarro dentro de casa, que vocês possam, de uma forma até legal, né, para que eu não possa dar uma resposta ignorante com vocês, para que não venha a ocorrer nenhuma situação desagradável, mas de uma forma educativa, de uma forma formal, bem bacana, vocês vêm até mim e falam, oh, por favor, pare de fumar aqui, não fume aqui, ó, lembra que você fez um compromisso de não fumar aqui? Então, ou seja, são formas que você vai poder falar com a pessoa e não vai se sentir constrangida, vai se sentir até bem. Porque a pessoa vai estar te apoiando, vai estar te ajudando. E quando mais as pessoas vão te ajudando, mais força você vai ter para parar de fumar. Lembra daquela atitude do meu pai? A atitude foi simples. Para muitas pessoas foi uma atitude até sem sentido. Mas para mim fez o maior sentido. Quando o meu pai viu que eu estava ali prendendo aquela fumaça, não queria soltá-la na frente do meu sobrinho, e ele percebeu e teve a inteligência de pedir um café. Ele tinha acabado de beber café, e meu pai não é de beber café todo segundo, não. Quando ele pediu o café, aquela atitude dele foi marcante para mim. Ela me deu uma força ainda maior para continuar na luta para parar de fumar. E quando o meu pai, o mesmo, falou para mim que queria parar de fumar, mas encontrava-se com muita dificuldade e tal, e eu comecei a entrar no processo de parar de fumar, isso também foi me ajudando. Então, quando você entra em contato com a outra pessoa e você tem essa oportunidade de ser uma pessoa ao qual vai compartilhar momentos, né, de você parar de fumar, as pessoas te apoiam porque as pessoas te amam, as pessoas são da tua família, elas estão contigo. Então, quando elas te apoiam, você vai ter muito mais força para você parar de fumar. Então, diante disso, não esqueça, se você não der os passos seguintes, não fizer essas mudanças, de você tirar o maço de cigarro de perto de você, colocar mais distante, ao dormir, acordar e buscar novas atitudes, novos hábitos, nada vai adiantar. Então você tem que dar os seus passos seguintes. Não é um passe de mágica, é um passo de processo de trabalho. Você tem que trabalhar nisso. Você tem que ter disciplina. Sonho sem disciplina não te leva a nada, a não ser o sofrimento. Mas sonho com disciplina te leva ao alcance daquela meta, daquele objetivo que você quer, que você almeja.
Então, eu espero que você tenha aprendido, que você agora, desde o primeiro vídeo, você já tenha tido aí iniciativas, né, porque você comprou, mas agora você está na aula final, no momento final deste curso, tá bom? Curso breve, mas é um curso edificante e que você possa colocar em prática. E não esqueça, o poder superior é muito importante. Lutar contra o vício do cigarro não é fácil, mas busque sempre ajuda, apoios. Quando você puder e você quiser, relate para você mesmo o quão vitorioso você foi, porque você venceu uma batalha, numa guerra que você achava que nunca iria vencer, mas agora você venceu. E isso é importante. As ferramentas mais poderosas que você tem são aquelas que você carrega aqui na sua mente. Boa vontade, mente aberta, perseverança, honestidade. Você tem que ser honesto com você mesmo. Quando você acender o cigarro, lembre-se que a sua meta não é terminar aquele cigarro, é parar de fumar. Não é fumar, e sim parar de fumar. Vai trabalhando isso, vai colocando em prática. Não esqueça os informativos que são de suma importância, de suma importância. Determine os lugares que você não pode e você não vai fumar. E determine não fumar na frente de pessoas que não são fumantes. Isso vai te ajudar muito. E não tenha medo de pedir ajuda, de conversar com os seus familiares e apresentar o seu desejo de querer parar. Tá bom? E um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por existir. Obrigado por adquirir este curso. E até os próximos cursos que você vier adquirir. Tchau, tchau. Deus abençoe sua vida.